Quero saudar a amada Igreja do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, como é um dia de praxe, um especial, e nós ministramos a mini vigília no sábado que antecede a ceia do Senhor. Mas antes da ministração em si, gostaria de citar algo que Deus me revelou, algo que eu considero muito importante. Nessa condição, uma pergunta interessante. Seguir dois caminhos ao mesmo tempo seria ortodoxo? Com certeza, na consciência natural, todos diriam não. Mas, infelizmente, não são poucos que estão caminhando em caminhos duplos, sem perceber, principalmente no campo espiritual. E falando do campo espiritual, eu gostaria de ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. No original, a hermenêutica é mundo, ou seja, pecado, vida, fora dos princípios da glória do Senhor. E bem verdade é bem verdade. E, suscetivamente, está sujeito a tratamento. Apesar que o arrependimento, e não pecando mais, a possibilidade do alcance da misericórdia. Mas como? Veremos. Na aparente trégua para o tratamento, que muitas vezes alguns até observam à distância, o que fulano, ciclano, era para estar sendo tratado por Deus e ainda não foi? Entenda, grande parte são os apostatados. E, por sinal, Deus entrega ao diabo para fazer o que ele quiser. E é por isso que ele mantém a trégua, que aparenta-se que Deus está concordando. E com certeza não. Mas por que isso? Porque o mundo ainda é do maligno, como jaz. Mas isso é bem verdade também, que será até o dia do Senhor. Ou na conotação que Deus tomará com a sentença que tem em cada uma cabeça, em cada um servo de Deus. Mas, por outro lado, apesar do Senhor tratar na desobediência, que, aliás, explicando melhor, naturalmente a desobediência é quando alguém resolve cochear em dois caminhos, ou seja, tem a vida irregular, mas está na igreja e diz que adora o Senhor. Nessa desobediência, ainda não define ainda o Senhor a condenação. E, aliás, no aguardo do concerto literal, pleno. Por isso eu digo, porém aos inertes, no dia do Senhor, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41, diz: então dirá também, ou seja, o próprio Senhor, aos que tiverem à sua esquerda, ou seja, condenados: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que preparado está para o diabo e seus anjos, e com certeza aos asséculas, ou seja, os seus seguidores. Mas explicando em condições mais aclaradas, em todo tratamento, pode haver, sim, amenizar da situação, ou seja, a aceleração do histórico do tratamento, através, claro, da santificação. Porém, há uma coisa muito importante e é salutar isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 26, diz: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Pode haver o abreviamento, mas até o último ceitil. Essa é a realidade para quem estará sendo tratado. Diante da revelação do Senhor, fica aí o alerta para os crentes dos últimos dias, que, aliás, é o tema da mini vigília esta noite. E é interessante observar que
na palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 até o versículo 5, diz algo muito importante na carta de Paulo. Aliás, a segunda que ele enviara a Timóteo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, isso nós já estamos vendo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, que no original significa, na tradução, líderes, pastores, e mais, ingratos, profanos, sem afeto natural, ou seja, irracionais, e, portanto, irreconciliáveis. Por que não dizer apostatados? E também caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, com o povo de Deus, com seus líderes, traidores, obstinados, orgulhosos e até mesmo amigos dos deleites, ou seja, egoístas, do que mesmo amigos de Deus. Tendo, portanto, a aparência da piedade, mas eles negam a fé, negam a eficácia dela, a razão, infelizmente. Deixes a palavra do Senhor, orienta com clareza. Afasta-te. Não conniva, não nos ouça. Cuidado para não sofrer os mesmos flagelos, caindo, quem sabe, nas mesmas farrelas. Mas é interessante observar quem são eles. Às vezes alguém na interrogação, mas são aqueles ausentes da comunhão eclesiástica, da comunhão santa. Principalmente agora, ante essa pandemia. E às vezes, não percebendo, estão desviados. Estão na igreja, ou às vezes dizendo estar adequando ou adequado na comunhão, porém desviados. Aliás, no versículo 13, esse mesmo capítulo, 2 Timóteo 3, mas os homens maus, ou seja, desviados, eles são enganadores e, portanto, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, porque a psicografia ela age nos dois lados, em dois polos. Infelizmente, claro, psicografado pelo diabo. Porém, ao contrário, os espíritos espirituais, está citado também no mesmo capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 10 e versículo 14. Uma orientação diretiva. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, sua fé em si, na longanimidade, ou seja, no amor ao próximo, e a perseverança. A orientação que o Senhor dá diante disso, que diz, tu, ou seja, como se dissesse, meu servo, minha serva, porém permaneça naquilo que aprendeste, se é que todos aprendem. E do que foste inteirado, se é que realmente inteiram, sabendo de quem o tens aprendido. Claro, o Senhor. Porque o crente espiritual, ele é espelho do Senhor Jesus. E, aliás, mesmo a impossibilidade de estar em comunhão ou ir à igreja, mas são crentes fiéis. Também no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Sabemos que a beleza de Cristo resplandece no rosto do servo, para que eles possam ver as vossas boas obras, ou seja, testemunhos. Crente espiritual, ele cresce a cada dia. Aliás, em Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, é bem claro nisso. E deixa-nos realmente em condições de glorificar o nome do Senhor e saber que o Senhor é que nos dirige. Ele diz, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E, portanto, cai na graça,
na graça de todos. Como foi os discípulos no passado, como eram os apóstolos. Em Atos no capítulo 2, versículo 47, eles louvavam ao Senhor Deus. Portanto, louvando a Deus, eles caíam na graça de todo o povo. E claro, principalmente do Senhor. Porque todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar, ou de serem salvos. Porque a perseverança, ela é imprescindível. É justamente o exemplo que está sendo conotado. Em Provérbios, no capítulo 3, versículo 1 e 2, diz: Filho meu, não te esqueça da minha lei. Como Deus tem ensinado isso. E o teu coração. Guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias. E mais ainda, e te acrescentarão anos de vida e paz, ou seja, vida regalada, bem-aventurança. Porém, os dons, eles podem estar em grande coadjuvância, porque eles acompanham. Eles são ferramentas, e são as principais até. Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e certamente eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Seja o segredo do Senhor, que é dado aos que temem. Porém, nos dias de hoje, nós encontramos algo realmente terrível, por dizer. Quantos sem santificação, somente agora nesse período da pandemia, parece que estão de férias com Deus e não imaginando que estão correndo sérios riscos. Tu diz que esse período seria de grande crescimento avivalístico da Igreja do Senhor na Terra. O Brasil para tornar primeiro mundo. E alguns parece que estão inertes. E até os obreiros que fazem a obra do Senhor, como nos tempos do profeta Malaquias, que ofereciam pão sujo sobre o altar, o sacrifício de animais cegos, mancos, doentes, ou até mesmo roubados, ou quem sabe ganhos de forma ilícita, ou mentiras, como os negociantes de hoje. Quantos crentes, às vezes, de forma ilícita, têm agido de maneira inadequada? E até mesmo nos dízimos de oferta alçada. Quantos têm roubado o Senhor e não imaginando que o Senhor está atento? Em Provérbios, o Senhor disse: se eu deixar a iniquidade entrar no meu coração, não, o Senhor não me ouvirá. É uma verdade. Diante disso, o Senhor, naquela época, indignou com aquele povo e não os atendeu. E hoje, muitos que não estão sendo atendidos não entendem por quê. Às vezes está dando tudo ou quase tudo errado. Se porventura ainda não estiver ocorrendo isso, infelizmente, pode esperar. Ainda vai dar errado. Portanto, cada um passa a analisar a sua vida espiritual e, portanto, o seu serviço para com o Senhor. Lá, através da santificação, conforme Tiago 4:8, que diz: limpar chegar-vos a Deus, ele chegará a vós, mas tirai o que não presta, santificai, limpai vossos corações. É uma outra análise. Paulo alude que a renúncia, ela é interpessoal. Cada cabeça tem uma sentença. Portanto, na atitude com humildade, da qual é requerida pelo Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, porque diz, Paulo fazendo uma alusão interessante, parece até desnecessária, porém, a hermenêutica aqui vai provar a referência. Porque eu sou o menor dos apóstolos. E ele diz por quê? Porque eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja do Senhor Deus. Ora, amados, ele não era crente. É justamente a hermenêutica que está sendo dada. Quantos hoje na igreja são crentes, até obreiros, e perseguem a igreja, perseguem o ministério, fazem amotinados, fofocas, mentiras, tocam no ungido de Deus. Mas a igreja, o Senhor disse que esse ano é um ano de justiça, cuidado.
Eu já tenho provado isso. Quantos que enfrentaram esse ministério, infelizmente, sofreram as consequências. Por mais que eu, você, todos nós oremos com as velas do nosso coração, o Senhor não tomará por inocente. E uma coisa importante que João faz grande referência, da qual nós temos que atuar. Temos que ser, observando a glória do Senhor. Está inserido em João 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, aceite as provas e glorifique o nome do Senhor, que o Senhor te honrará. Porque crente espiritual, ele expurga os seus ideais, os seus próprios ideais, e assimila os ideais do Senhor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, diz, em seguida dizia o próprio Senhor Jesus, a todos que se pudesse observar o valor principal. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Ou seja, ante as provas, para o Senhor glorificar o nome dele. Que o Senhor prova aquele que o Senhor ama, aqueles que têm temor. E, portanto, siga-me. Porque o salmista já dizia, há quanto? No Salmo 103, 106, versículo 3. Bem-aventurados os que observam o direito, ou seja, aquilo que Deus tem ordenado, a sua vontade, e praticam a justiça, ou seja, Mateus 22, 37 e 39 fala bem claro do amor ao próximo, do amor ao Senhor Deus como primícia e na igualita ao próximo. E ainda afirma mais, seja isso em todos os tempos. Porque também no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 8, diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Como se produz fruto de arrependimento se não for com dignidade, com vida santa, vida no altar? Que, aliás, muitas vezes você imagina não poder, às vezes, fazer um apelo, ou até mesmo pregar a palavra. Mas a sua vida poderá ser uma pregação, porque o seu testemunho pode salvar a muitos. Com certeza. Porque o Senhor permitirá que eles observem a beleza de Cristo no seu rosto. Porque também no Evangelho de Mateus, também no capítulo 7, versículos 17 e 20, diz assim, toda árvore boa, ela produz bons frutos. Portanto, todos verão. E toda árvore má produz frutos maus. Certamente afastarão. Porque não pode a árvore boa dar maus frutos, a boa dar maus frutos, e nem muito menos a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, essa é uma realidade lógica no mundo que nós vivemos. Corta-se e lança ao fogo, não é assim? Com certeza Deus não tomará por inocente. Como será que Deus fará? Ou faria? Ou tem feito? Portanto, assim diz o Evangelho. Pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os seus frutos, irmão? Irmã? Porque para os espirituais a paga, com certeza, ela é garantida. O salmista, no capítulo 84, versículo 11, diz, porque o Senhor Deus, é sol e também é escudo, é defesa. E clareza, defesa. O Senhor dará graça, ou seja, aquilo que bem glorificar o nome dele. E glória, o que exaltará o seu nome. E, portanto, não retirará bem algum, ou seja, porque a promessa já vem desde quando? Desde quando Jacó tornou Israel. Portanto, aos que andam na retidão, estão em santificação contínua. Assim, o Salmo 85, versículo 12 e 13, diz com clareza, o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto, com certeza, adequado. A justiça, portanto, irá diante dele, daquele que estiver nesse contexto, marcando o caminho com as suas pegadas, os seus testemunhos.
Eu creio que essa palavra, com certeza, ficará indelével a todos os irmãos que estão nos quatro cantos, que estão a ouvir, assistir nesse momento. Eu quero orar por você. Mas antes, na oração, faça um compromisso com o Senhor. Se é para acertar, conserta. Arrependa de verdade. Faz uma realiança. Deus quer operar na sua vida. Saia do meio que são inadequados. Verifique o que Deus colocou na sua vida para você participar. Veja o que você está fazendo é correto. Edifica. E diante disso, eu quero orar, seja para as enfermidades, seja até Covid, até mesmo câncer, portas que estão fechadas, problemas nos lares familiares, na família em si, pessoas que estão talvez até encarceradas, que são da família, seja qual for a situação que se encontra. Deus quer fazer a obra, mas como disse, diante da sua fidelidade, diante do seu assumir com o Senhor. Eu vou levantar minhas mãos, lemachute e alabás. Com certeza Deus agirá na sua vida diante dessa fidelidade. Pastor Valmir é um servo fiel, que desde o princípio, quando Deus me chamou, eu estou ante o Ebenezer, na fidelidade, por quantas décadas? Mais de 4 décadas, em oração, uma quarta-feira, invicto, mas também estou invicto, como disse no Ebenezer. Por isso eu posso orar por você. Recentemente Deus curou vários, tirou de leito de dor, pessoas que estavam enfermas, em situação bem agravante. Todos eles foram curados. E muitos foram abençoados em todos os segmentos de necessidades. Deus quer fazer na sua vida agora. Esse fogo que eu estou vendo, ele agirá no teu viver, diz o Senhor dos Exércitos. Pai Celestial, faça jus, ó Deus, na vida de cada um dos teus servos. E o nome do Senhor, ó Deus, seja glorificado na singularidade, e que a sentença seja, meu Deus, percebida, e a obediência seja seguida, e o nome do Senhor seja glorificado. Nas curas, nas libertações, nas bênçãos, na bem-aventurança, seja o galgar, seja o que for a necessidade. Sonda, meu Deus, e abençoe. Eu peço, Sheila Manahá, Sutei, que me amas. Donalahá, tu que me amas. Aleluia, Santo Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória ao Senhor.